de um povo. Segundo a história, ele participou da segunda leva de retorno do cativeiro babilônico para Jerusalém. Isso foi por volta de 450, 60, 70 antes de Cristo. O povo já estava cativo há mais ou menos 60, 70, 80 anos. E qual foi o motivo do cativeiro do povo de Israel? Alguém aqui tem ideia, não? Do motivo principal? O afastamento de Deus, o esfriamento dos caminhos do Senhor, que iam também, mesmo naquela época, acontecendo por causa de circunstâncias somadas que trabalham para o nosso esfriamento espiritual. Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Nós que estamos aqui e quem está em casa agora ou em algum outro lugar. O sistema trabalha para o nosso esfriamento espiritual. E cabe a nós, independente da unidade, independente do gênero, da cultura, da riqueza ou da pobreza, não deixar cair a temperatura na nossa vida. É parte que cabe a nós. Então, esse sujeito aqui, esse tal de Esdras, que era um escriba israelita, ele ajuntou uma parte do povo para retornar a Jerusalém, para começar a reconstrução da cidade. Reconstrução da cidade como um todo. A missão dele, eu vou ser bem resumido por causa do tempo, foi a restauração do templo. Quem sabia disso aqui? Dão glória a Deus. Você sabia que Esdras voltou de Babilônia para Jerusalém para a restauração do templo? E que 13 anos depois, Neemias voltou para a restauração dos muros e das portas? E aí a gente já começa a perceber uma diferença entre o trabalho de Esdras e de Neemias, que são contemporâneos, que viveram em Babilônia cativos e tinham nos seus corações a ânsia, uma vontade incessante de restaurar a adoração ao Deus vivo. Uma grande parte dos israelitas ficaram na Babilônia, porque estabeleceram lá família, negócios, enfim, ficaram. Não foram todos os israelitas que estavam com o desejo, veja bem, de restaurar o templo da adoração a Deus, e ficaram para trás. Mas uma parte voltou, e essa parte, a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram em Jerusalém, de Babilônia até Jerusalém, 4 meses de viagem, andando a pé, com lança, minada, correndo com o pé no chão, os desertos, animais, criação, malas, 4 meses de deserto, 4 meses de peleja, com um propósito só, pessoal, um propósito só: restaurar a adoração ao Deus vivo. 4 meses.
1.200 quilômetros a pé, com toda essa bagagem, com o perigo de salteadores nos desertos, nômades que ficavam já à espreita, esperando grupos de pessoas, viajantes, passarem para roubar. Então eles saíram da Babilônia e chegaram em Jerusalém. Primeira coisa que Esdras fez: estabelecer as famílias naquela cidade. Ora, era todo mundo novato, era todo mundo novo. A maioria daquele pessoal que tinha saído cativo há 60, 70 anos atrás, já tinha morrido. O pessoal tinha nascido no cativeiro. Então Esdras tinha uma missão muito dolorosa, que era qual? Principalmente, trazer o povo de volta à adoração genuína. E aí, a gente lê aqui em Esdras, capítulo 3, no verso 3, aonde diz assim: mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar da adoração no lugar de sempre. Tem uns versículos, umas frases bíblicas que, num contexto geral, irmãos, elas costumam passar batido, costumam passar desapercebidas, porque a gente vai lendo e passa. Porém, quando Deus tem uma mensagem específica para passar para o seu povo, esses versículos saltam aos nossos olhos. E aí aquilo que era apenas uma frase ou um texto feito de letras gráficas tomam vida. O Espírito vem e diz: assim diz o Senhor. Então, nessa madrugada, para nós que estamos aqui, tem algo de Deus para ser passado. Amém. E a parte de Deus está garantida, repito. Amém. O negócio somos nós. Glória a Deus. É se nós, nessa eterna retomada de aliança, vamos fazer a nossa parte. E repito, para isso não tem idade, não tem cultura, não tem gênero, pode ser novo, pode ser idoso, pode ser rico, pobre, mulher, homem. O negócio não é a questão externa, é o interno. Não importa quantos anos eu tenho, não importa quantos anos eu tenho de igreja, não importa o cargo que eu exerço dentro dessa igreja visível, que eu, se é visível é que eu vejo. Eu já ia usar uma redundância aqui agora. Essa igreja visível que eu vejo. Porque o negócio, pessoal, começa no coração. É no coração. E aqui, mesmo tendo medo da gente daquela nova Jerusalém, que já tinha décadas que tinha sido despovoada quase por completo, a Bíblia fala que Deus deixou algumas pessoas para que a terra não fosse completamente tomada por abrolhos e por feras do campo. Então ficou um pinguim de gente ali. Só que esse pessoal também estava frio espiritualmente, porque não tinha mais adoração em Jerusalém, certo? Não é? A cidade tinha sido tomada, não tinha mais nada. Os sacerdotes, os anciãos, os escribas, os líderes religiosos foram levados para a Babilônia. Então acabou tudo em Jerusalém. A função de Esdras era restabelecer a aliança do povo com Deus. E por onde Esdras começa? Esdras começa pelo altar. Enquanto a função de Neemias era levantar muros
recolocar portas e refazer a questão mais estrutural, fisicamente, do templo, Esdras começou pelo altar. E isso diz muito para nós. Diz muito, porque a gente vive hoje, irmãos, numa época de quando se tem, se é. Entendeu? Vou repetir. Vivemos em uma época que quando se tem, se é. Só que na ótica bíblica é o inverso. É quando se é que se tem. Então, eu posso congregar numa igreja toda de porcelanato. Eu posso morar numa casa toda maravilhosa, estruturalmente falando. Eu posso ser um homem lindo, apesar de beleza ter a sua relatividade nos padrões normais. Eu posso ser, eu não. Você, mulher, pode ser uma mulher maravilhosa, é você sempre um homem, para alguns maravilhoso, para outros terrível, por causa dessa relatividade de beleza. Mas para Deus, guarda isso, para Deus, o que importa é o que tem aí dentro. Para Deus, o que importa é o que eu sou por Deus. É o tipo de altar que eu sou diante de Deus. E aqui, mesmo tendo medo daquele povo, que eu acredito que tiveram pessoas ali que não quiseram sair de onde estavam, porque quando o povo saiu de Jerusalém, outras pessoas da vizinhança tomaram posse daquela terra. Então o povo teve que chegar ali e tentar negociar. Uns, acredito que não conseguiram voltar, por exemplo, para a casa dos seus pais, porque já tinha gente morando. Então foi um desafio muito grande, reconstruir o altar da adoração, que foi a prioridade de Esdras para o povo retomar a aliança com Deus. Em Êxodo 29, (38 e 39, Êxodo, mesmo, Êxodo 29, aqui. Eu tenho uma versão aqui, irmãos, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou ler nessa versão. Se alguém tiver uma outra versão aí, por exemplo, revista e atualizada, que é mais clássica, pode ficar de pé e ler para nós. Tá bom? Vou ler aqui Êxodo 29, 38 e 39. Diz assim: todos os dias e para sempre sacrifique 2 carneirinhos de um ano. Sacrifique um deles de manhã e outro à tarde. Todos os dias. Isso é uma lei perpétua. Isso tem significado para nós, como igreja veterotestamentária, do Novo Testamento, ainda nos dias de hoje. Quem tem uma outra versão aí, fica de pé e lembra nós. Pode ler. Não precisa ficar com vergonha, não, porque aqui está todo mundo no mesmo patamar. Vamos lá, alguém conseguiu abrir aí? Pode ler para nós? Nessa versão aqui, ó. Isto, pois, é o que ofereceis sobre o altar: 2 cordeiros de um ano, cada dia, continuamente.
cordeiro ofereceis pela manhã, o outro cordeiro oferecerás à tarde. Isso. Glória a Deus. Obrigado, querido. O que isso significa para nós, gente? Significa que a nossa adoração a Deus tem que ser diária. Significa que as revisões que nós temos que fazer no nosso coração tem que ser diárias. Essa ideia de continuamente, todos os dias, de tarde e de noite, nos leva a um local, irmãos, de uma revisão constante de como anda o nosso altar de adoração diante do Senhor. Sabia disso? E aí, meu irmão, pastor, diácono, obreiro, isso já não faz mais diferença nessa hora. Não faz diferença. Porque não importa o tipo de costume que eu tenho dentro da igreja, vamos dizer assim, para ficar simples para entender. Não importa, gente, o tempo de igreja. Não importa o título que eu tenho. O que importa para Deus é se o meu altar está restaurado para receber o fogo do Espírito Santo. É isso que importa. E nessa madrugada, mesmo que a gente já tenha ouvido isso dezenas de vezes, a palavra de Deus nos exorta continuamente, de tarde e de noite. O altar tem que estar restaurado para oferecer a Deus um sacrifício agradável. Amém. Glória a Deus. Não importa. Eu tenho 32 anos. Não é de idade, não. De idade eu tenho 32 anos. E mesmo depois de 32 anos, Deus chega e fala: Léo, ei, você não pode esquecer desse princípio estrutural da sua vida espiritual. Isso é fundamento, irmãos. Não importa o tempo de caminhada, se nessa caminhada o altar do sacrifício, que é o meu coração, não estiver restaurado para oferecer a Deus algo agradável, não resolveu nada, tá? Então nós viemos aqui nessa madrugada para Deus nos lembrar. Amém. Que nós precisamos estar oferecendo sacrifício agradável ao Senhor diariamente. Glória a Deus. Constantemente. Ainda que eu tenha feito todas as faculdades teológicas do Brasil, eu estou colocando faculdade teológica porque nenhuma outra faculdade vai me mostrar as coisas de Deus igual uma estudo teológico, sim ou não? Engenharia não vai me mostrar nada de teologia. Medicina pode mostrar alguma coisa no que diz respeito à formação, anatomia, essas coisas, mas de Deus mesmo nada. O direito ainda tem alguma coisinha associada ali, a carta aos Romanos, mas também para por aí. Então, ainda que eu seja doutor em divindade, tem uns cursos aí com esse tipo, sabia disso? O pessoal é ousado, né? O pessoal é ousado. Se o meu coração, pessoal, não tiver íntegro diante de Deus, e aí tem uma questão. Pode ser que esteja difícil manter um coração íntegro, o que é mais provável por sermos seres humanos. Se isso acontecer, meu querido, você tem um auxiliador preparado para te ajudar a hora que você pedir. Vou repetir. Ainda que o altar da adoração e do sacrifício na nossa vida, na sua vida, não esteja plenamente restaurado para oferecer a Deus o que é digno dele, existe um ajudador que, assim que é clamado, ele vem para nos ajudar. Amém. O Espírito de Deus.
Sabia disso? O Espírito de Deus. Então, meu irmão, essa revisão tem que ser diária. Essa revisão tem que ser constante. E não é fácil andar em consagração. Não é fácil. Ainda temos essa ajuda. Viver com um coração restaurado diante de Deus exige de nós sacrifício, renúncia, sim ou não? Onde que você está agora? Você está numa? Era para você estar onde? Humanamente falando. Mas não tem problema nenhum, amém? Amém. Eu prefiro estar aqui agora que estar em casa dormindo. Sem hipocrisia. Ainda que eu não tenha conseguido fazer isso repetidas vezes como antes, mas é um prazer. Amém. Glória a Deus. É um prazer. Então, meu irmão, nos tropeços que vão acontecer, nas tristezas que vão acontecer, pode ser que você esteja aqui agora triste, e eu quero te recomendar a colocar o seu celular dentro da sua bolsa, do seu bolso, porque é um fator importante. É como uma pulguinha que fica na raiz de uma árvore frondosa e bela. Você não está vendo, mas ele está comendo a raiz. Pelo menos agora. Depois você fica até amanhecer o dia. Mas vamos ter reverência agora. Tá bom? Então, a gente precisa lembrar disso constantemente. E eu quero, já partindo para terminar, fazer menção aqui, meus irmãos, de uma passagem também muito conhecida, de uma história, de uma encenação, se é que eu posso dizer assim, sem desrespeito a um tal presbita, um profeta que viveu em Israel em um tempo aonde a coisa estava realmente terrível. Na época de Acabe, a coisa estava terrível. Saindo de Esdras, na questão da restauração do altar, que foi a primeira coisa que ele se propôs fazer, inclusive ele foi para Jerusalém para isso. Eu quero migrar para alguns séculos depois e falar desse profeta tão conhecido. E às vezes não, uma vez eu vi esse profeta sendo difamado por um pregador que talvez na ânsia de propor para a igreja algo diferente, falou coisas que não devem ser nem repetidas. E obviamente que eu vou falar o nome dele, porque esse não é meu perfil, mas cuidado com o que você ouve na internet a respeito da palavra de Deus. Saiba filtrar os dias de hoje, porque eles são maus. Então esse profeta Elias, ele foi um personagem também que elaborou na sua época um dos teatros, no bom sentido, mais significativos da história do Antigo Testamento. Foi aquela história lá no Monte Carmelo, onde ele restaurou o altar que servia como um elemento visível para mostrar que Deus tinha desejo de uma renovação de aliança com o seu povo. Bem, Elias começa aqui a profetizar que o povo
estava afastado do seu Criador através de uma palavra que ele deu que não iria mais chover em Israel. Ele ficou 3 anos assim, estava tudo sequíssimo, vale de ossos secos, estava tudo seco. Isso foi tudo na época de Elias. Foi tudo para mostrar, irmãos, como Deus fica triste quando o seu povo começa a se meter em coisas que Ele não mandou o povo fazer. Costumes eclesiásticos, costumes religiosos, que juntos vão apagando. E eu quero te dizer, um altar de adoração na vida de um cristão, de uma pessoa, ele não é destruído da noite para o dia. Ele é destruído gradualmente. Uma coisa aqui, uma coisa ali, um costume acolá. Algo que eu ouço de um líder renomadamente espiritual, conhecido, mas que por causa de desejo de riqueza ou de mega ministérios, ele começa a misturar a pura palavra de Deus para atrair os incautos e desviá-los do altar da adoração genuína. Então, são ensinos espúrios, misturados, que têm aparência de religiosidade, mas que no seu interior servem para ir nos afastando da genuína adoração de um Deus que detesta fogo estranho. Amém? Amém. Fogo estranho do altar. Então, ele vai, convoca os profetas de Baal, convoca o povo para assistir aquela cena que ele ia fazer, que representava o que estava no coração de Deus. E diz assim, estou de olho no relógio aqui, meu tempo já está acabando. No 30, 1 Reis 18:30, então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Esse povo era um montante de mais ou menos 43 mil pessoas. Era todo mundo que morava naquela época, naquela cidade. 42 mil pessoas, 43, mais os 850 profetas. E isso aqui também pode passar desapercebido, mas num contexto, a gente percebe, irmãos, que Deus queria que todo mundo visse aquela encenação. Deus não queria que fosse algo só para Acabe ou só para a liderança ali de Israel. Não, Deus queria uma retomada de aliança com todo o povo. Então o povo todo foi para o Monte Carmelo. Você imagina como que ficou o pé daquele monte? Como que ficou o pé daquele monte para ver Deus mandar fogo do céu? Como que ficou o altar daquele monte diante de um povo que estava gelado espiritualmente? Diante de um povo que adorava a Astarote. Quem era Astarote? Astarote era a entidade que Jezabel, esposa de Acabe, uma princesa sirofenícia que não tinha nada a ver com Israel, foi para lá por causa de uma aliança política, por causa de busca de poderes, por causa de busca de fama, de busca de posse, de coisa grande, vultuosa. Então Acabe casou com Jezabel, que era filha do rei de Tiro e Sidom, que era sacerdote dessa entidade
que serviu para afastar o povo de Israel do altar da adoração. Olha só que coisa mais maligna que vai sendo formada, e que a gente às vezes está ali, né, ludibriado e tal, entorpecido, e vai se deixando levar, e um costumezinho aqui, uma maniazinha ali, e chega alguém e fala que não tem nada a ver, e que eu posso, e que eu devo, que não tem problema, quando eu assusto eu estou gelado. Nós viemos aqui nessa noite para Deus nos lembrar disso, para a gente tomar cuidado com as manias que muitas vezes estão no nosso meio, e que a gente vai se acostumando com elas até que a gente morra. Tem não sei se eu posso dar o nome de uma historinha de um sapo que foi colocado dentro de uma vasilha com água fria e foi colocado no fogão. Quem já ouviu essa? Já ouvi. E alguém acende aquele fogão e o sapo está ali dentro da água, tranquilo, e a água vai esquentando, mas como ele está ali dentro, ele vai acostumando com a temperatura da água, até que ele morre cozido. Então a coisa vai começando, e nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa salvação eterna depende desse altar estar bem restaurado naquele dia. Amém. Né? Então, irmãos, todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor, que estava derrubado. O altar da adoração, do sacrifício entre o povo de Israel e o seu Deus estava derrubado. Por quê? Por causa das manias que tinham sido trazidas de outros povos, os quais Deus lá no início já tinha dito: não fareis associação com os povos vizinhos, porque eles vão acabar com vocês. E acabou mesmo. Só que a misericórdia de Deus é tão completa e tão maravilhosa, que Deus deu uma chance a mais para esse povo. E esse povo desceu todo o Monte Carmelo e viu algo que eles nunca tinham visto nas suas vidas. Quando Elias separou aquelas 12 pedras, irmãos, vale lembrar que um altar não é feito só de 12 pedras. Um altar é feito de várias pedras, mas aquelas 12 pedras tinham algo específico nelas, que ficou registrado na história, que eram só 12, mas tinham várias. Cada uma daquelas pedras representava uma das 12 tribos de Israel, mostrando que Deus odeia a desunião, que Deus odeia a disputa, que Deus odeia a porfia, que Deus odeia a vanglória, a inveja. Deus odeia o pecado. Então Elias começa aquela encenação ali, colocando 12 pedras, começando a restaurar o altar. Eu acredito que nesse momento no mundo espiritual já começou a ter uma bagunça lá em cima, porque Deus já viu que o negócio estava funcionando. Como funciona no final? Então ali ele pede para o pessoal pegar 4 talhas, e uma talha naquela época tinha entre 10 e 15 litros, encher aquelas talhas, aí ele colocou a madeira, ele colocou o touro partido em cima da madeira e mandou que fossem despejadas mais ou menos 150 litros de água em cima de todo aquele sacrifício, para mostrar que aquele fogo, gente, aquele fogo que estava para descer, não era como o fogo na época de Moisés, no palácio de Faraó, quando aqueles mágicos conseguiram imitar praticamente todas as operações de Deus. O diabo é terrível, irmãos. O diabo é terrível. Às vezes ele consegue imitar algumas coisas que parecem ser de Deus, mas que não são fogo estranho.
nós precisamos prestar atenção nessas coisas, para a gente não ser pego por elas. Atenção, os dias de hoje são maus. Então ali ele enche aquele altar todo de água e faz uma vala assim ao redor, para mostrar que não tinha nada de humano naquela encenação, nada. E o povo vendo aquilo. E eu acredito que naquele momento os corações já estavam começando a se quebrantar, e cada um já estava identificando no seu subconsciente, aonde é a morada do Espírito Santo, a sua transgressão. O Espírito não mora no cotovelo, o Espírito não mora na canela, ele não mora no joelho, ele mora no subconsciente, mostrando o que é bom e o que é ruim. E eu preciso entender essa passagem, mais quase 3.000 anos depois, ela serve para nós quando Elias, para terminar, ele diz, no versículo 36, diz assim, para fechar, e eu quero chamar para o pessoal de louvor, está aí não? Claro, né, varão? Ainda que seja só um, glória a Deus, tem 2, tem 3, tem 4 de além aqui, tudo. Diz assim, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, a gente leu o Êxodo, né? Elias, irmãos, estava restaurando a aliança com Deus. Ele não podia falhar em nenhum detalhe. Na hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, ao contrário desse tal de Astarote aí, que esse povo está servindo. É um recado de Deus, claro, claríssimo. E que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Eu repito, por mais simples que seja essa vinda minha aqui nessa madrugada, eu venho para passar um recado de Deus. Amém, glória a Deus. Por mais simples que seja, por mais que você já saiba disso, é continuamente. Glória a Deus. É de tarde, de noite, irmão. É de noite e de tarde. É para não esquecer. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E continua. Responde, ó Senhor, do 37. Responde, para que esse povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e estás trazendo esse povo de volta para ti. Olha que coisa mais linda. Que amor incomensurável, varão. Deus tem mais vontade que a gente fique perto dele do que a gente tem. Deus quer mais que a gente fique perto dele do que a gente tem vontade de ficar perto dele. Está escrito aqui, ó. Isso aqui, irmãos, foi uma encenação para mostrar que Deus ama o seu povo. Amém, glória a Deus. E que Ele não tem prazer em nós, quando nós estamos afastando, né? Ele não tem prazer nenhum, mas Ele deixa. O Espírito Santo não nos proíbe de fazer nada, tá bom? Nada. Não proíbe nada, mas Ele avisa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Para quem tem o Espírito Santo morando dentro de si, antes Ele faz Ele soa o alarme.
quê? Pode ser que ele identificou no meu coração que nada vai me parar. Coisa séria. Eu quero continuar. Mas ele é misericordioso. E nessa madrugada ele soou o alarme. Glória a Deus. Eu não sei como você está. É óbvio que eu não sei. Nem você sabe como é que eu estou. Mas Deus sabe como nós estamos. E talvez precise alguma coisinha. Talvez. Eu vou tirar a palavra talvez. Nós sempre precisamos, né, Mara? Sempre. Rever. Alguma coisa pode ser um detalhe. Pode ser uma pulguinha que está roendo a raiz lá embaixo. Por fora a árvore é frondosa, famosa, vistosa, mas na raiz a pulguinha está. Só Deus veio. Só Deus veio. Então o Senhor mandou fogo. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra. E ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, quem? Aquela multidão estava no monte. Eles foram ali para isso. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, eu quero te convidar agora. Isso é para nós todos que estamos aqui dentro. Nós todos, né? Nós todos. A fazer agora uma reflexão. O chão não vai tremer. O céu, visivelmente, não vai se abrir. Mas o fogo de Deus pode descer e queimar tudo aquilo que nessa madrugada, a partir dela, tenta, ou pode ser que já até conseguiu destruir o altar do sacrifício na nossa vida pessoal. Isso é individual, tá bom? Eu não posso lembrar de ninguém que não está aqui agora. Vai resolver o quê? Ele não está aqui agora. Mas é para nós. Aí, senhor pastor, eu já fiz isso desde quando eu comecei a. Você acha que eu estou dormindo? Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo da ira, da justiça de Deus.
embora. E é daquela porta para fora que começa a contar. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é com a nossa esposa, marido, filhos, é na conduta diária, é no dia a dia, é ministério 24 horas, não é só agora, é exercício diário, é contemplação, é consagração. O Senhor enviou o seu Espírito Santo para nos ajudar a andar consagrados 24 horas por dia, de tarde, de manhã, de noite, sem cessar, como altares restaurados, aonde o sacrifício é aceito. Graças a Deus por Jesus Cristo, que é a oferta no nosso lugar. A nossa parte, meu Deus, é restaurar as pedras. A nossa parte, Deus, é cortar e colocar a lenha em cima do altar. A nossa parte, Deus, é colocar a oferta, mas a sua é mandar fogo do céu. A nossa parte é restaurar o altar, Espírito Santo, e a sua é mandar fogo do céu. Espírito Santo, nessa madrugada, papai, olha, nós buscamos a sua face, Espírito Santo, e queremos renovar a aliança da oração, da leitura da sua palavra, da prática dela, da leitura da sua palavra, da prática dela. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai entrando no meio das pedras, vai entrando no meio da lenha, vai entrando no meio do sacrifício e tira, remove, Deus, o pecado, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, às vezes nós acostumamos com o ambiente eclesiástico, Pai. Às vezes nós nos acostumamos com a carreira cristã e vamos misturando um pouquinho de fermento ali, um pouquinho de fermento aqui no dia a dia, e o altar vai se desfazendo. Mas nessa madrugada nós nos prostramos aos teus pés para renovar o altar da adoração, do sacrifício vivo. Somos nós, Espírito Santo, o sacrifício vivo, Pai. Fecha os teus olhos, esquece agora. Espírito Santo, nós clamamos a sua ajuda, meu Deus. Nós não pedimos a sua intervenção, porque a intervenção é quem vem de fora para dentro, e o Senhor está dentro. Vem Deus, o Senhor está dentro da nossa história, e nós pedimos o toque do seu fogo nessa madrugada, Deus. Nós pedimos, manda fogo do céu, Espírito Santo, manda um fogo que queima o pecado, que queima, meu Deus. Às vezes o pecado está como terra no nosso coração, resistente, mas esse fogo que desce do céu queima até as pedras, meu Deus. Diante da tua
Ali Ele se faz presente.